Outro recurso importante é o recurso da ênfase. Quando eu enfatizo alguma palavra, eu dou valor a essa palavra e eu me coloco pessoalmente mostrando para o meu interlocutor que eu estou considerando aquele trecho importante. Isso é fundamental. É a sensação que a gente comenta da mensagem subliminar. Então, o sujeito com quem eu estou falando vai perceber a minha utilização de ênfase como um cuidado que eu estou tendo em me colocar de maneira mais aberta, dando claramente qual é a minha opinião a respeito do assunto, a respeito daquela situação. Fora isso, a ênfase está muito associada à ideia de entusiasmo na comunicação. Então, por exemplo, às vezes a gente encontra executivos que falam corretamente, que se colocam de maneira impecável, a gente ouve a pessoa falar e julga assim, nossa, que sujeito equilibrado, controlado, como ele consegue passar bem a ideia dele. Mas se ele não marcar trechos do seu discurso com a ênfase, ele vai passar a ideia de pouco entusiasmo. Então, por exemplo, se eu digo alguma coisa do tipo, o presidente sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria. Eu destaco hoje e nessa linha eu estou chamando a atenção para o momento em que a informação está acontecendo. Muda de figura se eu desloco essa ênfase para um outro trecho. Se eu falo, por exemplo, o presidente da República sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria. Agora eu estou chamando a atenção para a mudança. Então, a ênfase é um recurso que é utilizado e que produz um impacto interessante, chama a atenção e passa para as pessoas a impressão de entusiasmo, de motivação em quem está falando. Isso, quando a gente está falando representando a empresa, é fundamental. Um outro recurso da fala que é interessante diz respeito à duração das vogais. As vogais, elas produzem um impacto muito importante. Se eu utilizo uma duração curta de vogais, eu passo a ideia de bastante objetividade. Então, por exemplo, se eu falo, as pessoas voltaram para casa, eu estou passando para você a impressão de estar dando uma informação bastante objetiva. Ao contrário, se eu opto por aumentar a duração da vogal, eu passo a ideia de mais subjetividade. Por exemplo, as pessoas voltaram para casa. É claro que se eu preciso dar uma ordem ou se eu preciso passar uma informação de maneira precisa, por exemplo, numa reunião na empresa, eu não posso ter a opção 2, que é a do aumento de duração das vogais. Eu devo passar a ideia de mais objetividade, então eu preciso falar utilizando as vogais mais curtas. É essa a mensagem que eu vou estar transmitindo.